Noções de Direito Penal, Correção de Prova, Polícia Federal, Agente e Escrivão, Edital 2021. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Thiago Pacheco, delegado de polícia no estado de Minas Gerais e professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial aqui na Prova Concursos. Aula hoje rápida e especial para você que fez a prova, da Polícia Federal recentemente, para os cargos aí de agente, escrivão. Nós vamos fazer uma correção aqui para você que fez a prova e também para você que não fez e quer ouvir, quer estudar, quer adiantar os seus estudos, né? Então a gente vai às questões, vamos tecer alguns comentários e vocês façam as ponderações de vocês aí, ok? É importante ouvir essa explicação independentemente de você ter ido bem, ter ido mal na prova. Se você foi mal, tem um motivo mais que suficiente, né? Para entender o que errou, por que errou. E se você foi bem também, é bom observar. Por quê? Às vezes você chutou e acertou. Às vezes você até não chutou, mas tinha uma convicção, mas acabou acertando por outra via. É importante você entender o processo, entender por que acertou essa questão, tá? Primeiramente, né, uma grande decepção em um quesito, né, com a banca Sebrasp. Pouquíssimas questões de direito penal, legislação penal especial e processo penal. Ao todo, 6 questões, pessoal. Eu acho isso um absurdo. Para um futuro policial federal, isso foram questões bem simples, tá? Bem simples, letra de lei, nada de cobrança muito profunda. Eu acho que deveria a banca ter investido um pouquinho mais no direito penal, no processo penal, porque são matérias inerentes à atividade, né, de um policial, de um escrivão, independentemente de ser bacharel em direito ou não, mas são situações inerentes à vida, né, ao trabalho de um policial federal. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Vamos às questões. A depender da questão aí da sua prova, né, pode ser a 31, pode ser a 32, porque nem todas estão na mesma ordem. Nós tivemos aí diferentes tipos de prova, né? Então vamos lá, pessoal. Com relação ao direito penal e ao direito processual penal, julguem os itens que se seguem. Questão 31. A consumação do delito de descaminho independe de esgotamento da via administrativa. Pessoal, alternativa perfeita, alternativa correta, letra C. A consumação do delito de descaminho realmente não depende de esgotamento da via administrativa. A via administrativa é uma vertente. A via penal, a via criminal, né? A via penal é uma outra vertente, ok? Então, uma não depende da outra. Olha só, preparei uma revisãozinha aqui para nós, ó. O descaminho, né? Muitas mudanças aí com a Lei 13.008 de 2014, ainda é uma modificação relativamente recente, né? Ah lá, artigo 334. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Isso é o crime de descaminho, viu, pessoal? Pena de reclusão de 1 a 4 anos, hein? Reclusão de 1 a 4 anos. Aqui não estamos falando de produtos ilícitos, como ocorre no contrabando. Aqui são produtos lícitos. Você só não pagou, né, os direitos ou impostos devidos pela entrada ou saída dessas mercadorias, ok? Então vamos lá, parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem? Aqui são as condutas equiparadas ao descaminho, né? Pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. O que é navegação de cabotagem? Aquela navegação que acompanha a orla marítima, né? Ela vai acompanhando o desenho, né, do Brasil. Vamos lá, aqui está o Brasil. Não, que porcaria, né, de Brasil, mas vamos lá. A navegação de cabotagem é essa que vem aqui, ó, margeando, contornando a nossa costa, tá? Deixa eu apagar isso aqui que tá uma porcaria. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho e vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta
por parte de outrem. E por fim, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Então a ideia é essa, né, pessoal? É a ideia do caput do artigo 34, né, 334. Iludir o pagamento de direitos e impostos, né, sobre a entrada ou saída de produtos ou mercadorias do Brasil, tá? Todas essas condutas equiparadas, crime de descaminho, independentemente do esgotamento da via administrativa, o crime pode ser apurado na via penal, tá? Por isso, a questão está correta. Ah lá. Parágrafo 2º. Equipara-se as atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular. Então, se o comércio é irregular, também é descaminho, tá? Pô, imagina, né? Se a irregularidade do comércio ou a clandestinidade do comércio, né, favorecerem um agente, de modo algum, tá? Então, inclusive se esses comércios irregulares ou clandestinos forem exercidos em residências, né? Nós teremos também a figura do descaminho, tá? E por fim, a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, se vem, né, de avião, de barco, né, de navios, né, que vêm pelo mar, ou até mesmo barcos aí que vêm pelos rios, né, a pena aplica-se em dobro. Porque a fiscalização aqui, em tese, é mais difícil ainda do que o sujeito que entra de carro, né, por uma barreira. Vamos lá. Recurso especial, descaminho, consumação que ocorre com o transpasse das barreiras alfandegárias sem o pagamento de imposto ou direito. Aqui nós temos a consumação do crime de descaminho, tá? Esgotamento da via administrativa com a constituição definitiva do crédito tributário. Desnecessidade, olha só, desnecessidade. Quem fala isso não sou eu, pessoal, não sou eu, é o STJ, ok? Ah lá. A instauração de procedimento administrativo para a constituição definitiva do crédito tributário no descaminho, nos casos em que isso é possível, não ocasiona nenhum reflexo na viabilidade de persecução penal, tá? Então, recurso especial 13.43.463 da Bahia, relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura. Essa é a resposta da nossa questão, eu já mencionei, tá? Correta, perfeito? E eu coloquei aqui também, né, para a gente aproveitar o nosso tempo de revisão, né, você não fazer confusão com o contrabando, que agora é o artigo 334A, tá? Importar ou exportar mercadoria proibida. Então aqui a gente está falando de mercadorias que não são lícitas. E lembrando, né, pessoal, para drogas, por exemplo, nós temos a Lei 11.343 de 2006, que é uma lei especial. Então não vamos lidar com drogas aqui no artigo 334A. Se for arma de fogo, nós temos a Lei 10.826 de 2003. Também não vamos utilizar este artigo. Este artigo aqui ele é subsidiário. O 334A ele atua de forma subsidiária, tá? Se não houver lei especial. Reclusão de 2 a 5 anos, né, maior do que no descaminho, porque aqui a gente está falando de produtos ilícitos, né, proibidos. Incorre na mesma pena quem? A conduta equiparada, pratica fato assimilado em lei especial a contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira e adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Então, a mesma ideia que a gente acabou de passar para o descaminho, né? Só que aqui nós estamos lidando com mercadorias o quê? Proibidas. Mercadorias ilícitas, ok? Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadoria estrangeira, mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em
exercido em residências. Mesma ideia aqui, né, gente? Para ampliar o rol, né? E a pena aplica-se em dobro, assim como no descaminho, né? Se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, tá? O artigo 335 entrou aqui por engano, tá? Você pode fazer a leitura dele aí, mas vamos saltar que não tem nada a ver aqui com a nossa questão. Vamos lá. Mais uma questão, ó. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Julgue-os com base na legislação especial. Então aqui a gente já está falando de direito penal material, né? Questão 34, ou na sua prova pode ser outra questão, tá? Determinada pessoa foi presa em flagrante delito porque estava no território brasileiro, próximo à região de fronteira, olha só, próximo à região de fronteira, com determinado país da América do Sul, transportando uma grande quantidade de drogas. Nessa situação, a configuração do tráfico transnacional, então a gente está falando aqui de tráfico transnacional, depende da comprovação de transposição da fronteira, hipótese em que a pena poderá aumentar. Não, gente, não depende da transposição de fronteira, tá? Resposta errada. Não há necessidade de se comprovar a transposição da fronteira. Basta a intenção. Se a intenção for essa, isso é suficiente para a consumação do delito com esta causa de aumento, ok? Olha lá, súmula 607 do STJ. A majorante do tráfico transnacional de drogas, que está lá no artigo 40, inciso 1º da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, né? Configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Olha só, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Entendimento sumulado pelo STJ, tá? E a Lei 11.343, que é a nossa querida Lei de Drogas, né, no seu artigo 40, olha só como é que ela informa. A pena prevista nos artigos 33 a 37, esses artigos todos informam os crimes de tráfico de drogas, ok? Ou equiparados, né? Então, as penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3, então nós temos uma causa de aumento variável, né? Ela vai variar de 1/6 a 2/3, ó, se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Olha a palavrinha, gente, evidenciarem. Então, nós estamos falando aqui de evidência. Por isso, a súmula 607 do STJ entende, né, que não há necessidade da fronteira ser adentrada necessariamente, tá? Necessariamente. A mera intenção é suficiente. Por isso, a alternativa da questão está errada. Mais uma questão, tá? Questão 35, ou então outra questão aí para você, tá? No ano de 2020, um estrangeiro considerado um indivíduo nocivo e perigoso foi expulso do Brasil por ter cometido um crime comum doloso com pena privativa de liberdade. Então, o sujeito foi expulso do Brasil, tá? Um estrangeiro, é óbvio, né? Um estrangeiro considerado que nocivo e perigoso, ele foi expulso do Brasil porque ele cometeu um crime o quê? Crime comum doloso com pena privativa de liberdade. Nessa situação, ele estará impedido de reingressar no Brasil por prazo indeterminado? Não, gente, não é por prazo indeterminado. Resposta alternativa é: ele realmente fica impedido de reingressar no Brasil por algum tempo, mas não de forma indeterminada. Vamos ver? Ah lá. Lei 13.445 de 2017, né? É a lei de imigração recente e foi cobrada no concurso, né? Vamos lá. Na seção 4, que menciona a expulsão, artigo 54, vamos fazer a leitura, vamos entender onde se dá a expulsão, né? A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Olha só, por prazo determinado. O caput já seria suficiente para responder a nossa questão. Prazo determinado. Mas vamos adiante, né? Poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de
crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão nos termos definidos pelo Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional de 98, promulgado pelo decreto número 4.388 de 2002. Que mais? Crime comum doloso, olha lá. Passível de pena privativa de liberdade, ó, perfeito. Consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Isso a questão já não mencionou, né? Que nós devemos considerar a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional, ok? Parágrafo 2º. Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento, ó, duração do impedimento, não pode ser por prazo indeterminado, né? A duração do impedimento de reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos da expulsão, observado o disposto nesta lei. E aí a gente continua, parágrafo 3º. O processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão do regime, o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de qualquer benefício concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro. E o parágrafo 4º, que vai matar a nossa questão definitivamente, né? O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena. Então, primeira coisa, né? Nós vamos usar a pena total de forma proporcional, né? A pena aplicada, tá? E nunca será superior ao dobro do seu tempo. E ainda tem mais uma coisa, e nunca será superior ao dobro desta pena, para a gente matar esta questão, informando que a alternativa encontrava-se errada. Vamos a mais uma questão, gente, 36, olha lá. A depender do seu tipo de prova, eu volto a dizer, né? A ordem não está tão exata. Uma pessoa acompanhou à noite em uma unidade de conservação um espécime, apanhou, tá? Não é acompanhou, não. Uma pessoa apanhou à noite, é um verbo meio esquisito, apanhou, né? Pegou. Uma pessoa pegou à noite em uma unidade de conservação um espécime da fauna silvestre brasileira sem a devida permissão. Nessa situação, a pena deverá aumentar. Alternativa considerada correta, alternativa certa. Por quê, gente? Aí a gente vai lá na Lei 9.605, né, de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, né? E no capítulo 4, seção 1 dos crimes contra a fauna, lá no artigo 29, a gente faz a seguinte leitura: matar, perseguir, caçar, apanhar, ó, o verbo aqui, ó, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. É um crime de menor potencial ofensivo, né? Rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, perfeito? Aí a gente passa lá para o parágrafo 4º, olha só. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado durante a noite. E foi exatamente o que a nossa questão mencionou, olha lá. Uma pessoa apanhou à noite em uma unidade de conservação um espécime da fauna silvestre brasileira sem a devida permissão. Nessa situação, a pena deverá aumentar. Sim, ela aumenta. E ela aumenta de metade, né? Olha lá. Então, se a pena é de, por exemplo, 1 ano, ela vai aumentar até 1 ano e 6 meses. Ok, pessoal? Bom, essa foi a parte da nossa aula. Nós verificamos 4 questões de direito material. Pouquíssimas questões, né? Por isso eu tive tempo aqui para abordar mais, para entrar, para mostrar a lei, para mostrar a jurisprudência, simulada ou não simulada, né? E na próxima aula nós teremos também uma revisão de questões de processo penal. Combinado? Então eu te vejo na próxima aula. Nesta aula abordamos o direito penal material, tanto no Código Penal quanto na legislação especial. Na próxima aula vamos abordar processo penal. Combinado? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição em todos os canais do Aprova Concursos e também nas redes sociais. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.